Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confiança, sobre perseverança nos momentos de adversidade. Para você perseverar em meio à adversidade, você precisa confiar. Para isso, eu quero usar um texto bíblico que está no livro de Jó, no capítulo 14, nos versículos de 7 a 9, que diz o seguinte: porque ainda há esperança para a árvore, que mesmo depois de cortada, ficando na terra o seu tronco com as raízes, ao cheiro das águas, ela brotará e dará os seus renovos, ou seja, voltará a frutificar. Quem disse isso foi Jó, um homem que a história bíblica relata que ele foi muito provado. Deus permitiu que Satã, o inimigo, tirasse tudo que Jó possuía, inclusive a sua saúde, deixando Jó leproso, pobre, em uma situação realmente complicadíssima. Não obstante, Jó conseguiu dar a volta por cima, Jó conseguiu se levantar novamente, porque Jó nunca deixou de acreditar. É normal na vida, quando a gente passa por momentos difíceis, por alguma adversidade, é normal a gente tentar, ou a gente pensar em desistir. Alguns até mesmo chegam a desistir. Mas é preciso entender que o fato de você sofrer uma perda, sofrer uma derrota, não significa que você não possa mais se levantar. Não significa que nunca mais você poderá se reerguer. Olha, as consequências da vida acontecem. As quedas, fracassos, perdas, são coisas que acontecem. Isso são coisas da vida. Cair é natural do ser humano. Só que tem um porém. Se levantar é opcional. Há muita gente que tem caído, muitos já caíram e se levantaram. Mas há outras pessoas que caem e ficam prostradas. São como árvores que, ao serem derrubadas, ficam no chão, nunca mais se levantam. Você tem que entender uma coisa. A vida não é um mar de rosas. Não existe essa questão de que nunca você vai passar por uma tempestade, nunca vai acontecer alguma coisa contra você, porque isso não é verdade. Tanto que o Senhor Jesus, em uma das suas parábolas, ele falando sobre o ser humano que é prudente, ele diz que aquele que é prudente, ele é como alguém que edifica a sua casa sobre uma rocha e vem a tempestade e bate naquela casa e aquela casa continua intacta. Já o imprudente é como alguém que constrói uma casa na areia e quando vem a tempestade, a primeira tempestade derruba aquela casa por aquela casa não ter alicerce. Você precisa entender que na vida a gente precisa ter uma base. Nós precisamos criar raízes. Porque se uma árvore não tem raiz, essa árvore, provavelmente ela não vai ficar de pé. E um detalhe curioso na natureza é que quanto maior a árvore, mais profundas são as raízes. A raiz ela se aprofunda cada vez mais no solo e elas crescem para poder sustentar aquela árvore. Quanto menor a árvore, menores são as raízes, mas quanto maior a árvore, maiores são as suas raízes. Por quê? Uma árvore grande, para se sustentar de pé, para permanecer de pé, ela precisa ser sustentada pelas suas raízes. E as raízes, para sustentar uma árvore grande, elas precisam estar aprofundadas na terra, precisam ser raízes robustas. Assim é a vida. Às vezes a gente passa por situações na vida, situações que são inexplicáveis.
Não há uma explicação lógica para determinadas coisas que alguém passa às vezes na vida. Mas entenda uma coisa: quando a gente está passando por alguma situação de caos, de sofrimento, alguma situação sem explicação, isso é preciso entender que é um período em que as raízes da árvore estão se firmando no solo. Quanto mais profundo for o poço, mais fortes serão as raízes. E quanto mais fortes forem as raízes, maior será a árvore. E melhores serão os frutos e a sua folhagem, a sua sombra. Mais valor terá esta árvore. Entende? Então, a vida, ela nos oferece momentos difíceis, mas as adversidades da vida são simplesmente para a gente ganhar maturidade e nos fortalecer a cada dia mais. O estoicismo nos ensina que a adversidade é uma parte inevitável da vida e que o caminho para lidar com ela é através da perseverança. Isso já ensinava a filosofia estoica de Zenão. Uma das principais lições do estoicismo em relação à perseverança na adversidade é a disciplina da vontade. Se você é alguém que deseja chegar a um determinado lugar, você precisa entender que você tem que ser disciplinado. É natural, nos momentos de adversidade, bater aquela vontade de desistir, de recuar, de abrir mão de um projeto, de um sonho. Mas é nesse momento que o estoicismo ensina que a gente tem que ter disciplina sobre as nossas vontades. Os estoicos acreditavam que cada indivíduo tem o poder de controlar sua própria mente e que é possível encontrar paz e serenidade mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. É preciso você ter esse conceito claro. Por isso que eu gosto da filosofia estoica. Eles encorajavam a prática da autocontenção e do autocontrole como forma de enfrentar os desafios da vida. Autocontenção e autocontrole são ensinamentos do estoicismo, da filosofia estoica, que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Platão ele acreditava na importância do autoconhecimento e da busca pela sabedoria como meios de transcender as adversidades da vida. Platão já é outro filósofo, que não tem nada a ver com o estoicismo, mas Platão acreditava na importância do autoconhecimento e da busca pela sabedoria como meio de transcender as adversidades da vida. Você precisa olhar para dentro de si, fazer uma introspecção, mergulhar no teu ser e resgatar o verdadeiro eu, sabe? E controlar as suas emoções para poder lidar com situações de adversidade na vida. Platão defendia que a verdadeira determinação está em encontrar nossa essência interior e viver alinhados com ela. Todo ser humano tem um valor. Você precisa descobrir esse valor, você precisa encontrar esse valor e viver alinhado com os seus valores, não com aquilo que as pessoas dizem ou deixam de dizer a seu respeito. Você não pode pautar a sua vida em opiniões alheias. Você tem que entender que você é único no universo. Quando você entende essa realidade, que você é único no universo, você não se deixa levar pelo que os outros dizem, você não é guiado por comando de voz. Primeiro você tem que se agradar a si mesmo, para depois agradar aos outros. Entenda isso. Esses são conselhos da filosofia. Platão, ele tinha esse conceito muito claro. Para ele, a resiliência poderia ser alcançada através da compreensão e domínio de nossas emoções, desejos e medos.
Para você ser resiliente, segundo Platão, você precisa você precisa alcançar a sua compreensão, você precisa aprender a controlar suas emoções, desejos e medos. Essa é a única forma de você ser resiliente. Além disso, Platão enfatizava a importância da razão e do equilíbrio para superar as dificuldades. Você tem que ter duas coisas, razão e equilíbrio. Se você quiser superar as dificuldades da vida, você não pode ser levado por emoções. Emoções são passageiras, mas a razão é algo concreto. Então, segundo Platão, você tem que ter esse conceito claro. Platão enfatizava a importância da razão e do equilíbrio para superar as dificuldades. Você precisa ser equilibrado. Sem razão e sem equilíbrio, ninguém consegue chegar a lugar algum. Ele acreditava que ao desenvolvermos a capacidade de pensar de forma lógica e racional, podemos encontrar soluções para os desafios da vida. Se você for capaz de desenvolver a capacidade de pensar de forma lógica e racional, você vai conseguir sim encontrar a solução para todo e qualquer desafio da vida. Ou seja, não é abraçar a primeira oportunidade de avançar ou de desistir. Não é seguir o primeiro comando, não é seguir a primeira voz que você ouve, o primeiro som que você ouve. É simplesmente parar e analisar, desenvolver a capacidade de pensar de forma lógica, racional, ou seja, ter um verdadeiro equilíbrio emocional, ter a verdadeira inteligência emocional. Marco Aurélio, filósofo romano, e o último dos 5 bons imperadores romanos, ele tinha uma abordagem estoica em relação aos desafios da vida. Olha o que dizia Marco Aurélio. Olha o pensamento de Marco Aurélio. Ele acreditava que os desafios eram oportunidades para aprimorar a virtude e cultivar a sabedoria. E na verdade os desafios da vida são oportunidades para cultivar a virtude e aprimorar para aprimorar a virtude e cultivar a sabedoria. Os desafios são testes para selecionar os bons, para separar o joio do trigo, para separar os vencedores dos perdedores. Os desafios são para isso. Todo jogador de futebol, primeiro ele passa por uma escolinha de futebol quando criança. Mas depois, para receber uma oportunidade em um time de futebol, existe algo chamado de peneira. O que é a peneira? A peneira é onde são selecionados os melhores e rejeitados os piores. É uma seleção. Reúne-se uma equipe de jovens ou meninos e faz-se testes. São testes de resistência, de habilidades, vários testes de agilidades. Alguns se destacam e acabam tendo uma oportunidade, passam para uma segunda ou terceira etapa. Já há outros que são rejeitados, são recusados no primeiro teste, porque não passam na chamada peneira e não conseguem se tornar um jogador de futebol, porque não passaram pelo teste. Você só pode saber se você está apto para viver, para vencer na vida, para chegar aonde você quer, se você estiver disposto a passar pelo teste, pelos testes que a vida lhe oferece. Eu vou caminhar para não ficar muito longo o vídeo, já está um pouco longo. Nós hoje vivemos uma síndrome chamada SPA, que foi desenvolvido por Augusto Cury que descobriu essa síndrome SPA, síndrome do pensamento acelerado. Hoje as pessoas são muito ágeis, as pessoas
não tem paciência, até para um vídeo desse, é difícil alguém ficar muito tempo na frente da tela assistindo. Então eu vou resumir, sendo que o conteúdo é de extrema relevância, extremamente importante para a sua vida. Mas que bom que você não desistiu ainda. Eu já estou concluindo. Então, Marco Aurélio ele destacava a importância de aceitar e enfrentar os desafios de forma calma e tranquila, em vez de reclamar ou simplesmente resistir a eles. Enfrente os desafios de forma clara e tranquila. Ele via os obstáculos como parte inevitável do caminho da vida e encorajava a aprender com ele. No caminho da vida nós temos obstáculos, surgem obstáculos, mas aprenda com as adversidades, aprenda com as dificuldades, aprenda com os problemas. Marco Aurélio, para Marco Aurélio, na sua visão, na visão do imperador e filósofo, vencer os desafios da vida não significava necessariamente superá-los, ou superá-los completamente, ou obter resultados específicos, mas sim desenvolver um caráter moral sólido e equilibrado. Ele considerava a virtude como objetivo supremo da vida e acreditava que a resiliência, a disciplina e a autodisciplina eram fundamentais para enfrentar os desafios de maneira virtuosa. Você precisa ter esse conceito claro. A autodisciplina e a disciplina e a resiliência precisam ser ferramentas para nos ajudar a alcançar um nível maior. Em suma, Marco Aurélio enfatizava a importância de aceitar os desafios da vida com serenidade, aprender com eles e cultivar a virtude através dessas experiências. Enfrente os desafios da vida, aprenda com eles e cultive a virtude através dessas experiências. Ele via os desafios como oportunidade para o crescimento pessoal e desenvolvimento moral. Não desista nunca de você. Jamais abra mão dos teus sonhos, pois não há noite que não passe, nem tempestade que dure para sempre. Tudo na vida passa. Tudo na vida é passageiro. Até a própria existência humana é passageira. Felizmente, muitas pessoas hoje estão perdendo a capacidade de sonhar. Muitas pessoas têm muitos desejos e pouco sonho. Mas desejos são diferentes de sonhos. Sonho é um projeto, é um propósito. Quem tem sonho desenvolve a autodisciplina. Aprende a arte da autodisciplina. Quem tem desejo não é disciplinado. Porque os desejos são passageiros, todo desejo passa. Sonhos são projetos de vida. Os sonhos transformam miseráveis em reis, e a falta deles transforma milionários em mendigos. Grave isso na sua memória. Sonhador resiste às tempestades da vida. Já desejosos não suportam nem mesmo a menor brisa que possa soprar no seu rosto, ou a menor pedra que possa surgir no seu caminho. Troque os seus desejos, abra mão dos seus desejos e foque apenas no teu sonho, porque você precisa entender que na vida precisamos de ter propósitos, projetos, determinação e sonho. Como disse William Shakespeare, a vida sem propósito, ela é uma vida sem graça. Quando a vida perde o propósito, ela perde a razão de ser. Então, não importa o que aconteceu com você, não importa o que esteja acontecendo com você, porque uma árvore, mesmo depois de cortada, se o tronco ficar na terra com as suas raízes, ela vai brotar novamente e aquela árvore vai voltar a dar fruto. Então entenda, não perca as suas raízes,
não abra mão dos seus sonhos, seus projetos, não desista por causa das adversidades, por causa dos problemas. Aprenda com eles, desenvolva a arte da resiliência, seja fiel a você, seja fiel aos teus sonhos, aos teus projetos. Siga em frente, creia em Deus, creia no seu potencial, que vai dar tudo certo para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e fique com Deus.